vinhetinha. This call is now being recorded. Olha que bonito. Vamos lá então, galerinha. Vamos começar então mais um ano, mais uma aula do básico, do básico, do básico, do básico, do básico. Inclusive eu chamo de inglês 101. Geralmente nas matérias nos Estados Unidos, assim, quando a matéria é básica, a gente fala que é 101. Né? Então, quando é, tipo, geralmente na faculdade, né, que a gente tem economia, aqui, geralmente, nas faculdades brasileiras é tudo economia A, economia, ou então né, aqui lá é 101, né, daí quando vai aumentando é 201, 203, e aí vai aumentando o nível, os números, consequentemente, vão aumentando, tá? Então, esse slide já está disponível para vocês lá na pasta de material extra. Eu coloquei agora de pouquinho. Então, dentro da pasta do Aprimorando, material extra, ING, vocês vão encontrar esse slide caso vocês queiram revisar, ok? Bom, eu gosto muito de me apresentar, né? Não sei se teve todo mundo aqui na parte da aula inaugural, mas eu sou o Lucas. Eu tenho 25 anos, eu sou formado pela PUC Campinas, com bolsa 100% no ProUni. Eu fiz o Aprimorando em 2013, comecei a faculdade em 2014, e desde então virei professor no Aprimorando. Já dei aula de inglês, já dei aula de português, vocês vão ter um pouquinho de gramática comigo, mas eu vou explicar isso mais para o final da aula, só para a gente não se perder. Estou fazendo pós-graduação em metodologia do ensino de língua inglesa, pós-DAD, né? Pela Uninter. Estou gostando bastante, estou me sentindo muito inteligente. Tirei 80 na prova ontem. Fiquei muito triste, porque sou aluno de 100, mas tudo bem, tá tudo certo. Bom, gente, a frase mais famosa do inglês ali é The book's on the table, tá? Então, bora aí começar as nossas aulas. Obrigado, Nayara. Eu não estou muito feliz, mas tá tudo certo. Eu não estudei, então tá ótimo. Vamos então. Eu gosto muito de dar né, uma passada sobre o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o inglês no Brasil, né? Então, como que é a relação do país com a língua estrangeira. O inglês no cotidiano, né? Então, como que é a relação do mundo, assim, no geral, com a língua inglesa. A gente vai passar um pouquinho sobre o número de questões, habilidades que são avaliadas nas provas de inglês das três universidades mais concorridas aqui em São Paulo, e vamos fazer alguns exercícios. E antes que vocês pensem, ai meu Deus, já domingo, né? São exercícios com outro foco, tá? A gente vai tirar aí algumas conclusões através desses exercícios, ok? Bom, eu acho que, primeiramente, a gente precisa ver como que o Brasil lida com o inglês, né? Eu acredito que tem aí várias abordagens para esse tema. No entanto, tem a primeira, mais assim, acho que a mais simples, né? Mandem aí no chat para mim, ou então liberem o microfone e fiquem à vontade. Quem aqui já fez curso de inglês fora da escola? Eu já fiz. Eu também já fiz. Vinícius, Eu Carol, também. Carol faz, Evelyn Eu já fiz. já fez, Igor, Newton fez um ano. Eu também já fiz, mas eu não consegui concluir. Entendi. Olha, a Sabrina fez no céu. Beleza. A Sabrina fez com a Fernanda? Nossa, amo ela de paixão. Percebe-se pela minha cara. Ai, obrigado. Achei que era só eu. Carol fez CNA, minha concorrente. A Fernanda é brava por bosta, mano. Briguei com ela uma vez.
Nunca mais olhei na cara dela. Ela me odeia até hoje. Ela desvia da calçada quando a gente passa na mesma rua. Eu não fiz espanhol com ela, eu fiz com a Marta. Graças a Deus, tive a Marcinha, tive a Thaís, tive a Ellen. Ai, gente, maravilhosa. Enfim, vamos, né? Voltando aqui pro inglês, né? Dessas pessoas que responderam, if you can understand what I'm saying, I would like you to send a heart on the chat. Entendi, foi nada, mas estou compreendendo. I just understand a little bit. I speak very slow, but I'm understand a little. I think I don't know. No, it's very good. No, come on. You're humiliating. That's very nice. That's very nice. Muito bem, galerinha. Pessoalzinho mandando, ok. Bom, na verdade, eu pedi para quem entendesse o que eu falasse, para que mandasse um coraçãozinho no chat, tá? Bom, eu gosto muito de comentar um pouquinho a minha história com o inglês, porque quem sabe vocês aí mudam, né? Eu tive muita sorte, na verdade, né? Eu tive muita sorte. Eu sou o raspa do tacho, né? Então a minha mãe me teve com 42 anos de idade e a minha irmã já tinha 20 quando eu nasci, né? 19. Então a minha irmã já era professora de inglês quando eu nasci. Então eu cresci com ela num mundo assim bilíngue. Então ela me dava aulas de inglês desde muito pequeno, comecei a falar inglês com 6 anos de idade e eu parei de estudar mesmo com 17 com ela, mas eu já dava aula. E aí foi quando eu decidi que exatamente. E a minha mãe, eu falei que a minha mãe, ela tem o sangue do professor, porque minha irmã é professora também de inglês e eu também. Então acho que assim aconteceu aí essa sorte. Talvez poucas pessoas saibam, mas então, olha lá, exatamente, a gente pega, né, um pouquinho, tá tudo certo. Eu sou uma pessoa com deficiência auditiva, eu uso aparelhinho nos 2 ouvidos, eu tenho uma perda moderada, então é por isso que provavelmente vocês vão ouvir me chamando de Teleton. O Guilherme me chamava de Teleton, e por isso que eu falo Libras, mas na verdade eu sou uma pessoa com deficiência auditiva. Hoje, graças a Deus, assim, eu escuto até que bem, mas por causa do aparelho. E tecnicamente, se for parar para pensar, não era para eu falar tão bem, né? Já que eu tenho a dificuldade. Isso é uma coisa que eu faço, gente, é falar em qualquer língua. Gosto de falar, gosto de falar inglês, gosto de falar espanhol, estou estudando espanhol também. Eu sou uma pessoa das línguas, né? Já fui para o Egito, já aprendi um pouquinho de árabe, fiquei 1 mês e meio no Egito fazendo trabalho voluntário, tá lá trabalhando com pobre, mal uma vez. E tá no sangue, gente, não adianta. Então, assim, são várias experiências que eu trago hoje comigo que me tornam muito defensor da língua inglesa. Eu tenho uma relação em árabe, eu não lembro mais muita coisa, porque eu fui em 2017. Mas o que eu lembro. Deixa eu ver só. Oi, Gui, Gui maravilhoso. Olha, shake árabe não tenho, amigo. Eu tentei não deu muito certo. Em árabe, o que eu lembro de árabe? Eu lembro só os xingamentos. Não, eu lembro que é shukran, que é obrigado. Eu lembro. Ah, sabe, lá, a palavra lá, lá é não. É não. Então, tipo, o que eu mais falo é lá. Não, sim. Aí mesh é sim, mesh. Aí toda vez que ele falava mesh, eu falava, agora mesh. 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 Bole. Toda vez cantava essa música. E o vídeo brasileiro lá, tudo assim. Mas eu lembro muito pouquinho também. Eu lembro dos xingamentos, mas eu não vou ensinar porque não é o foco, né?
Mas depois aí eu mando lá no grupo. Então, eu sou uma pessoa que defende muito a língua portuguesa. Eu acho, perdão, a língua inglesa. Eu tenho, na verdade, eu me identifico muito mais com a língua inglesa do que com a língua portuguesa. Eu falo que eu nasci na língua errada, né? Nem no país errado, mas eu nasci na língua errada. Era para eu estar falando inglês o tempo inteiro. E quando eu fui para o Egito, assim, foi um sonho, porque eu fiquei meio sem pensar em português. E eu decidi que era isso que eu queria para minha vida, sabe? Não, o peixe bola gato é só para alguns alunos específicos, maiores de 18. Então, vamos lá. Existe um índice de proficiência em inglês que é realizado pela EF, que é um instituto de ensino de inglês, entre 100 países, tá? Que não tem a língua inglesa como primeira língua, ok? E eu gostaria de saber qual posição de 100 países, qual posição vocês acham que o Brasil está neste ranking? Qual é o nível de inglês do Brasil? Em qual posição mundial o Brasil está? São 100 países, tá? Podem mandar aí no chat, eu abri o microfone, fiquem à vontade. Vitor disse 90, 99, 90, 73, 43, 6, 45, 98, 50, 63, 65, US? Buguei ali. 75, peraí que eu perdi alguma coisa aqui. O 5, é 5. Tá, ok, perdão. Visto em relação à educação no Brasil, tá lá para 70. Acredito que seja nessa faixa. 62. Google pesquisar, não. Não é para pesquisar, não. Eu vou falar a resposta. 50. Ok. Bom, até que teve gente que chegou perto. Vamos lá, então. Na verdade, o Brasil está em... eu não sei falar número ordinal, mas é o 53. Quadra... Como? É 53º. Quinquagésimo aí? Quincagésimo. Aí faltou alguma coisa errada. Como? Quinquagésimo. Obrigado. Ó, em inglês é muito mais fácil. 53. 53rd. Olha lá. Ó. Bem mais fácil. 53rd. Bem mais fácil. Tá vendo? Gente, minha mãe, maravilhosa. Minha mãe, ela não sabe inglês, mas o português ela tá manjando. Oxe. Bom, e vocês acham não, né? Porque já tá escrito aí, né? Mas a proficiência do Brasil em inglês é baixa. Tá? Ela é baixa. E o que eu acho mais interessante é esse site, eu posso até liberar para vocês depois, ele traz um resuminho do país, que eu acho super interessante. Então, o Brasil aí, ele está na posição, né, 53º, e ele tem ali o PIB per capita. Olha que interessante. Então, aí o nosso PIB per capita está em 10.764. A penetração na internet, então 70% da população está penetrado na internet. A média dos anos escolares, então são 7,8 anos escolares que o pessoal participa da escola. E aí na população, 211.715.973 pessoas. Esses dados são do ano passado, ok? E aí vocês podem ver que tem aí a média. Então, assim, nós estamos com alguns dados um pouco contraditórios. Porque nós temos aí um PIB per capita que está praticamente na média, uma penetração na internet maior do que a média, né? E a população ali também muito gigante, né? Bem maior que a média, o que é super entendível, que nós somos um dos maiores países, né? Em questão de territorial. Mas, ok.
E aí a gente tem a tendência, vocês conseguem acompanhar aí desde 2015, né? Então, percebe-se que, assim, a evolução não foi muita. Porque nós tivemos 41 de 70, 40 de 72, 41 de 80, né? 53 de 88, 59 de 100 e 53 de 100. Então a gente aí teve um salto de 2019 para 2020, mas não foi um salto significativo, né? Porque a gente continuou ainda em proficiência baixa. E como que vocês acham que é feito esse tipo de teste? Eles são feitos para tudo. Eles pegam a resposta de tudo. É, provas de vestibulares em inglês, nota de prova, eles aplicam algumas provas específicas para vários tipos de alunos dentro do instituto. Então, assim, eles têm uns dados muito interessantes. Depois vocês podem ver até depois o site, eles explicam bonitinho. Mas é um dado um pouco preocupante, porque nós somos um país com 211 milhões de pessoas e nós somos o 53º em questão de nível de inglês. Tá, o que que isso significa? Né? O que isso me acarreta? Para a gente entender isso, vamos entender um pouquinho sobre o primeiro colocado. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, quem vocês acham que é o primeiro colocado em país que não tem inglês como primeira língua ou segunda língua? Espanha, França. Tem alguém com o microfone ligado, gente? Ah, Maria. Aí, acho que foi. Espanha, França. Quem mais? Deixa eu ver aqui as respostas. Vamos, gente, participa. Alemanha. Eu acho que é na Europa. Ok. Aonde? Aonde eu procurei, não achei. Tô pensando, ok? Austrália. Austrália tem como primeira língua, Igor. A Austrália não participa. A língua oficial da Austrália é inglês. Para não ter primeira nem segunda língua. Oficial, tá? Alemanha. Nossa. Vocês estão perto, mas estão longe ao mesmo tempo. Singapura acho que não. Acho que não é segunda língua, não. Já acertaram aí, ó. Vitória, o pior que deixa eu te contar, que se me perguntassem, eu teria falado México. Porque é ali do lado, né? Não tem como não ser, né? Mas já acertaram aqui, gente. Vamos passar então. Coreia do Norte. Ai, perdão. Na verdade, gente, foi Holanda. Tá? Coreia do Norte foi o melhor. Exato, rindo mais de dó. Holanda. Então, estamos aí, foi o primeiro entre 100, a pontuação aí de 652, e olha os dados como são importantes. Vamos lá. PIB per capita, 55 mil. Penetração na internet, 94%. Média de anos escolares, 12 anos. E população, 17 milhões? 17 milhões. E aí, a Holanda tem brigado aí pelo primeiro lugar desde 2015, né? Então, 2 de 70, 1 de 72, 1 de 80, 2 de 88, 1 de 100 e 1 de 100. Vamos dar uma olhadinha agora no ranking mundial
Com quem? Eu posso dar uma olhada, mas acho que é Dinamarca. Porque ali, ó, eles estão na Dinamarca. Tá? É Dinamarca. Eu posso até dar uma olhada depois, peraí, já vejo. Mas dá uma olhadinha aqui no ranking mundial. Nós temos em último lugar o Tajiquistão, entendeu? Agora, o que eu acho mais interessante é que se a gente for olhar lá no 53º, que é Brasil, em 52º, porque eles erraram aí, né? Colocaram 2, 51, provavelmente porque devem ter dado pontuação igual, né? A gente tem aí Uruguai e Armênia, que são países muito pequenos, né? E Tunísia, Japão, gente, Japão, estamos na frente do Japão. Mas por quê? O Japão, ele tem uma cultura né? Mas uma cultura muito forte que não que apesar de existir até palavras que vêm do inglês, né, tem essa contribuição aí japonesa, eles não aceitam o inglês, né? Por exemplo, você vai para o Japão, você não consegue falar inglês. Não é uma realidade, né? Mas aí, gente, como vocês podem ver, vamos dar uma olhada ali em muito alta. Holanda, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Áustria, Portugal, Alemanha, Bélgica, Singapura, Luxemburgo, África do Sul. A maioria é Europa? É Europa. Tem aí a África do Sul, né, que separa um pouquinho aí. E o que eu acho mais interessante é a Finlândia, né? A Finlândia, ela é, assim, referência dentro do mundo da educação, né? E quando a gente vê isso, é a prova, né? Não, parece que mais. Não é que menos tem em inglês, Mayara. São países que têm proficiência alta, tá? A maioria é países que a gente chama de desenvolvido, país de primeiro mundo, são países menores, né? Com a população menor, com a penetração da internet maior, com a média de anos escolares maior. Então, quando a gente analisa esses dados aqui do resumo, a gente consegue concluir muita coisa, né? Compara aí, então, Holanda e Brasil, né? O PIB da Holanda é praticamente, assim, 5 vezes mais, né? Opa, perdão. Penetração da internet, nós temos aí 20% a mais, ok? Média de anos escolares de 7 no Brasil, a gente vai para 12. Então as pessoas ficam mais tempo na escola, né? Não só assim, mas é questão de formação também, de faculdade, como que eu falo? Pós-graduação, mestrado, né? Tudo dentro da média escolar. E a população que é menor, né? Eu ainda acho que o que mais me preocupa é a negação da importância do inglês. Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem uma cabecinha muito pequena em relação ao eu não preciso do inglês porque eu não vou para fora. Tá, então vamos entender um pouquinho por que eu preciso aprender inglês, né? Onde que está o inglês no meu cotidiano, ok? Pensa comigo, por que eu preciso aprender inglês? Primeira coisa, gente, são cerca de 1 bilhão de falantes. Então você consegue se conectar falando inglês com mais ou menos 1 bilhão de pessoas. Tá? Já vou chegar nessa parte aí. Eu não lembro quem foi que falou, mas eu já vou chegar nessa parte aí do trabalho. Gente, por que eu preciso aprender inglês
E o que, que o alfabeto tem a ver com isso? Qual é a língua mais falada no mundo? Deixa eu abrir aqui o chat. Qual é a língua mais falada no mundo? Muito bem, Sabrina. Não é inglês. Vinícius, quer falar alguma coisa? Eu ia falar do mandarim. Ah, tá. Sim. Gente, por incrível que pareça, não é inglês, tá? É o mandarim, o chinês, né? Mais conhecido como mandarim. Vocês já viram o alfabeto? Como se escreve em mandarim? Vocês têm noção de como que é? Eu vou abrir aqui uma página e digitar chinês, pra vocês verem. Só pra vocês terem uma noção. Alfabeto chinês. Imagens, me dá imagens. Ó, eu não sei o que que é isso aqui, porque eu também não sei. Mas deixa eu mostrar aqui. Pera aí. Isso, tem também, porque, exatamente, gente. Exatamente. Era essa a coisa que eu ia falar. A população do mundo que fala inglês é a população da China. Então, assim, não é pouca bosta. Olha aí, ó. É muita bosta. Olha aí, então. Isso aqui é chinês. Me digam, vocês preferem estudar inglês que tem o mesmo alfabeto latino que a gente? Ou vocês preferem aprender chinês que é com esses risquinhos aí? Qual que é mais fácil? Exatamente. Então, o que que acontece? O problema do chinês porque eu estou comparando com o chinês? Porque o chinês é a língua mais falada, né? O mandarim. Ou seja, se você não fala inglês, a sua segunda opção para o mundo do trabalho, exatamente, é chinês. Então, na verdade, o que eu acho super interessante de comentar com vocês, uma coisa que o Victor trouxe aqui para a gente tem que agradecer que a gente tem língua estrangeira como inglês. Vocês sabiam que antigamente, nas escolas, a língua estrangeira era francês? Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, dentro da própria Inglaterra, a língua oficial era francês. Então, a língua de questão de documentos, esse processo, era francês. Então, gente, o francês, eu não sei se vocês têm noção do francês, mas só para você falar o número em francês, você tem que fazer conta. Tipo, de 60 para cima é tipo 10 vezes, 30 vezes 2 mais 5. É uma coisa assim, eu não entendo muito de francês porque eu tenho um pouco de ranço, mas é um pouquinho complicado. É... Exatamente. Mas isso é um pouquinho antigo, né? Assim, é bem, bem antigo, né? O que acontece? A língua francesa, ela é super complicada. Eu acho meio... Não gosto muito, não. O espanhol é uma língua que a gente, por incrível que pareça, a gente não dá muita bola. Apesar de sermos latinos. O que eu acho isso ridículo. É achar que português é parecido com espanhol. É da mesma raiz, mas isso não significa nada. Né? No entanto, aprender inglês é a opção mais fácil. É onde vai te dar mais resultados, vai assim.
Então você vai ter mais facilidade de aprender o inglês, ok? E aí, gente, é o que todo mundo fala. Existe oportunidade de trabalho. Existe nas multinacionais, tá? Se você quiser ser um artista, você precisa falar inglês? Não. Se você quiser ser, né, igual o Rafael, né, que vocês conheceram lá dando depoimento, ex-aluno nosso, a gente perguntava para ele o que ele queria ser, ele falava que ele queria ser caminhoneiro. E aí, para ser caminhoneiro, precisa de inglês? Não. Então, assim, hoje, para você ter uma oportunidade de trabalho que se baseie no inglês, você precisa querer trabalhar em multinacional, em empresas que vão expandir para fora. Tá? O inglês não é obrigatório em outros campos. Tá? Eu já vou chegar em medicina. Que é o próximo tópico, inclusive. O que vai mudar a sua vida no inglês é isso aqui. A linguagem da internet. 55% do conteúdo da internet é em inglês. A gente tem aí um monte, tem mais de 200 línguas no mundo. Tá? O que vai acontecer? Eu já te respondo, Mayara. Quando a gente entende essa questão de que 55% do conteúdo encontrado na internet é em inglês, desse conteúdo a gente tem desde diversão, desde notícia, até artigo científico. Todos os breakthroughs que acontecem dentro da medicina, principalmente medicina, são publicados em inglês. Eu não sei, breakthrough é descoberta, assim, importante, sabe? Tudo é postado em inglês. Porque tem que estar na internet e tem que ser acessível para todos. E o inglês é conhecido como uma língua universal justamente pela potência dos Estados Unidos, blá blá blá, o sonho americano, lindozinho. Mas exatamente, sempre relacionado com medicina, o conteúdo é muito mais forte em inglês do que em português, por exemplo. Tá? Em relação à pergunta da Mayara, ela perguntou se eu recomendo curso ou intercâmbio. Eu recomendo os dois, em momentos diferentes. Eu acho que uma criança, por exemplo, ela deve começar a aprender a falar inglês desde os 3 anos de idade. Eu acho que isso é fundamental para a criança crescer bilíngue. E também o intercâmbio, ele, na verdade, ele não tem um foco de aprender inglês. Eu acho que o intercâmbio, ele vai te trazer crescimento pessoal e independência. Eu recomendaria um intercâmbio depois que você soubesse pelo menos o básico. Tá? Eu fiz intercâmbio para o Egito, por exemplo, por quê? Eu já sempre falei inglês, sempre dei aula de inglês, eu não tinha dúvida de que eu sabia inglês. Eu não tinha dúvida de que um americano iria me entender. Mas eu queria saber, tinha uma pessoa que também não falasse inglês, me entenderia como um nativo. Não sei se dá para entender. E muitas pessoas me chamavam, por incrível que pareça, eles não achavam que eu era brasileiro, mas eles falavam que eu era de algum lugar que falava inglês. Porque eu falava inglês, assim, normalmente, né? Eu acho que eu nem tenho muito sotaque do brasileiro ainda. Eu sou muito tempo aperfeiçoando, eu já tirei aqui algumas manias que o brasileiro tem. Então, são questões diferentes, tá? E eu não lembro quem perguntou ainda da questão do aplicativo. Nada vai substituir um professor. Eu acho que o papel do professor é fundamental quando você vai aprender uma língua, tá? E eu não posso falar como que você vai aprender. Por quê?
Cada um tem um método de aprender. Eu tenho alunos que aprenderam inglês jogando videogame. Eu tenho alunos que são muito ligados em música e conseguem falar. E eu tenho alunos que são muito ligados em séries e filmes. E só que daí são pontos diferentes. Uma pessoa que aprende inglês com música, nem sempre as músicas são gramaticalmente eu não quero te falar correto, mas gramaticalmente apropriadas. Ou seja, ele vai aprender uma linguagem mais informal. Uma pessoa que aprende por aplicativo, que tem aí uma gramática mais ferradinha, talvez ele não vai conseguir se expressar e vai focar mais na parte da gramática. Entendeu? Então, são assim, por isso que eu gosto muito da questão do professor. Por que o professor é importante? Por que é importante língua ser conversado? É uma troca de experiência. Toda vez, isso para qualquer língua, tanto para português, que é a nossa língua nativa, para inglês, para espanhol, para francês, para italiano, não adianta. Tudo é troca de experiência. Aprender língua é troca de experiência. Até porque você cria uma independência. Essa independência do quê? Por exemplo, alguém aqui que sabe inglês já teve a oportunidade de assistir um filme em inglês e o mesmo filme dublado? Vocês já tiveram essa experiência? Eu fiz isso com 50 Tons de Cinza. Eu lembro que no primeiro que saiu, eu já tinha lido o livro, e aí o que aconteceu? Eu fui no cinema com uma amiga minha para assistir em... Nossa, as Branquelas é maravilhosa. Eu fiz isso, então, eu assisti primeiro, né, normal, legendado, e depois eu fui assistir dublado com uma outra amiga minha que queria ir e tal. E aí o que acontece? Em inglês. I wanna bite those lips. A legenda. Eu quero morder esses lábios. Em português, vou morder os seus lábiozinhos. Oi? Então você imagina, 50 Tons de Cinza, que é um tema extremamente sensual, por causa da questão da dublagem, do movimento dos lábios, eles precisam mudar. Nem sempre é fiel. Você acha realmente que Christian Grey iria virar para outra lá e falar: eu quero morder os seus lábiozinhos? Sabe? Isso não. E é a melhor do mundo. Eu não estou falando mal da dublagem. Eu estou falando, a dublagem do Brasil é maravilhosa. Isso não é o problema. Eu sei porque eu estou assistindo Cidade Invisível em inglês. Eu quis fazer esse teste. É uma bosta. Eu faço com... Sim, exatamente. É que eu não posso falar, né? Mas eu não estou falando mal da dublagem. O que acontece é, a dublagem, por si só, ela troca, porque ela precisa acompanhar os lábios. Então, às vezes, eles fazem esse encaixe. O problema não é a dublagem, mas sim o roteirista, tá? O que eu não concordo, por exemplo, com a questão da dublagem, é essa troca, sabe, de palavras. O que não é um trabalho fácil também, eu acredito. Mas é exatamente quando você pega essa frase original e você entende ela, você com certeza vai ter uma reação diferente de quem está assistindo dublado. Tá? Por quê? Por causa de uma questão cultural também. Eu acho que é o próximo tópico. Desenvolvimento cultural. Não adianta você querer transformar uma língua que não tem... Gente, língua é cultura. A língua faz parte da cultura, você não cria uma cultura. Então, quando a gente está falando de inglês e uma cultura americana, estou focando aqui agora no maior país, tá? Assim, no mais famoso. Mas numa cultura americana, eu não posso comparar e também não posso transpor essa cultura para o Brasil.
Nós temos a nossa própria cultura, por isso que existe essa troca de palavras, essa troca na dublagem. Então são coisas assim, ó, que eu super entendo caso você assiste filme dublado, porque você tem medo de ver em inglês, ou então porque você acha que você não vai conseguir entender o filme, mas é uma questão de costume, tá? O que eu acredito que seja mais importante quando a gente vai aprender inglês é porque o nosso cérebro se exercita. A gente necessariamente exercita o nosso cérebro a todo momento. Mas quando a gente aprende uma língua nova, o cérebro explode. De uma maneira boa. Então, é esse o processo que eu acho muito importante. A gente precisa exercitar o nosso cérebro. As pessoas bilíngues são comprovadamente mais acessíveis. Tá? As pessoas bilíngues, elas aceitam as coisas mais fáceis. Então, necessariamente, elas aprendem mais rápido. Tá? Elas têm também uma questão social, gente. Porque a pessoa bilíngue, se ela consegue aprender uma outra língua e ela aceita a cultura do outro, no entanto, ela consegue aceitar qualquer cultura. Obviamente, vai de pessoa para pessoa, mas isso é uma questão muito mais abrangente. Tá? Dúvidas até aqui? Algum comentário? Deixa eu olhar o chat aqui, eu vi que o pessoalzinho comentou alguma coisinha. De repente, 30. Eu nunca fiz essa questão, eu nunca tentei. Diga, Carol. Pode ligar o microfone se quiser, amor. Então, Lucas, o pessoal, você citou sobre ter medo, né, de falar de assistir em inglês, mas você acha que, por exemplo, com o áudio em inglês e a legenda em português, ajuda ou só ajuda mesmo se for com a legenda em inglês também? É assim, ó. Pensa comigo. Como que um bebê aprende a falar? Ele ouve. Não importa a língua que for, tá? Qual que é o meu professor Lucas aqui falando agora, tá? Meus alunos, eu não recomendo assistir com legenda em português. Por quê? Se eu leio uma coisa e eu entendo de primeira, eu não me esforço para poder tentar entender pelo contexto. Eu não me esforço para eu poder tentar entender através do áudio. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com estudar inglês com filme, com série ou então com música, existem várias técnicas, tá? E depende também muito do seu nível de inglês. Você pode ficar com receio de chegar lá, ligar uma série que você nunca viu e ligar em inglês. Tudo em inglês. Super, vou te entender. Mas eu super recomendaria você reassistir uma série que você gosta muito em inglês. Com tudo em inglês. Por quê? Apesar de você saber a história, os detalhes se perdem. Então, ali você vai realmente tentar entender aonde que está o detalhe, o que aconteceu, pela imagem, pelo contexto, pela cara do personagem, pelo tipo de voz que aquele personagem tá, porque tudo vai te ajudar a entender. Tá? É uma coisa, Carol, que vai realmente de pessoa para pessoa. É muito feio, na verdade, eu tentar generalizar. Mas o que eu gosto muito de falar, a minha recomendação é assista com legenda em inglês para você se forçar. Mas daí não é para assistir uma sériezinha assim, vou deitar aqui e assistir uma série. Não, você tem que prestar atenção, você tem que fazer inferência, você tem que trazer conhecimento de música, de mundo, você tem que parar, pesquisar. Então é realmente um estudo. Né? E isso de prestar atenção na sala igual criança, eu comecei a assistir Friends, eu já tava, no intermediário de inglês. E aí eu assisti com a legenda em inglês. Aí eu li a legenda, ok, entendi, mas eu não prestava atenção na fala. E aí quando eu tiro a legenda, eu fico,
onde que eu tô, Aham, não entendo nada. uhum. E a legenda em Mas é, inglês também. mas é exatamente isso. A gente, rely, a gente se apoia muito na questão da leitura de legenda. Quem já tá acostumado com legenda. Gente, eu nunca assisti filme da Disney dublado. Eu nunca assisti. Eu sempre fui legendado. Sempre, 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 sempre. Por quê? Por causa da questão da minha surdez. Eu sempre preferi ler, porque eu nunca escutei direito. Então, os meus filmes, desde criança, sempre foram com legenda. Tanto que eu aprendi a ler muito cedo. Aprendi a ler, eu tinha 5 anos, porque sempre foi uma necessidade minha. Como eu não entendia muito bem o que o pessoal falava, eu precisava ler, né? Então, o que acontece? Às vezes, a gente se apoia muito na questão da legenda, de tentar ler, de saber exatamente o que aquele personagem, exatamente o que aquele personagem está falando. Eu preciso. Não, eu não preciso saber exatamente palavra por palavra, tá? É uma questão que a gente vai aprender nas próximas aulas, que são as estratégias. A gente vai ver muito essa questão de aprender através do contexto. Como que a gente, né, vai aprender através do contexto? Existem muitas técnicas e muitas coisas que vão te ajudar. É que, como a gente vai ver a partir de agora, as universidades vão pedir leitura. Então, o que eu vou trabalhar com vocês é leitura, porque a gente está focando na questão do vestibular. Num curso de inglês, aí a gente trabalharia as 4 habilidades. E aí é outra história, tá? Então, eu gosto muito de deixar isso bem claro. Eu não estou ensinando inglês. Eu estou ensinando técnicas para passar na prova do vestibular. Diga, Mai. Sim, isso, exatamente. No Enem você pode escolher entre espanhol e inglês. Você fala espanhol? Você já estudou espanhol? É, bom, eu acho que isso você pode ver com a Carla. A Carla é formada em letras em espanhol, a Carla é professora de literatura. Eu acho que é super válido, tá? Eu acho que vocês podem muito sugerir, se vocês quiserem. Em relação a você escolher espanhol e inglês, só escolha espanhol se você souber falar espanhol. Se você já tiver estudado espanhol. É o que eu acabei de falar. Não vai achando que espanhol é mais fácil que inglês. É... Vou te explicar um pouquinho, mas é só para você entender um pouquinho. Para o Brasil, é muito interessante a gente falar inglês. Tá? Por uma questão global, digamos assim, tá? Então, o que que eu percebo? Nas provas de espanhol, eles vão pegar um pouquinho mais difícil. E nas provas de inglês, a ideia é que todo mundo vá bem, porque isso aumenta o nível de proficiência do país. Entendeu? E aí aumenta o nível de globalização. Porque quem fala inglês é sinônimo de globalização também, tá? Não somente, mas também. Então, para o Brasil, é interessante fazerem uma prova mais fácil em inglês do que uma prova em espanhol. Entendeu? Tem política aí. Aliás, onde não tem, né? Mas tem política até aí.
Mais algum comentário? Posso passar? Fiquem à vontade, estou adorando a participação de vocês. Nunca tive uma turma tão participativa assim. Não? Passarei então. Vamos lá. Próximo tópico, então, a gente vai passar então e ver o que cada. Sim. Várias outras provas também. Galera, FUVEST, 7 questões de inglês, ok? Por objetivo, avaliar a capacidade de compreensão de textos autênticos em língua inglesa, cujo grau de dificuldade seja compatível com o ensino fundamental e médio. Os textos abordarão temas variados de realidade política, econômica e cultural do mundo contemporâneo. Poderão ser utilizados textos literários, científicos, de divulgação, jornalísticos ou publicitários. FUVEST. O que a FUVEST pede? FUVEST é responsável pela USP. A FUVEST ela vai trazer um pouco mais de ciência, tá? Ela geralmente vai trazer notícia, ela vai trazer artigo científico, geralmente textos longos para várias perguntas, sabe? O que também pode acontecer na FUVEST, eles pegam geralmente questão de interpretação de texto, mas um pouco mais focado em detalhes, tá? E geralmente eles não mudam muito de estilo de texto, que aí geralmente fica aí por esse lado científico mesmo. Depois temos as Unicamp, com 8 questões de inglês. Eu tô me baseando no ano passado, tá? Porque eu acredito que vai ser o novo método, que eles não vão mudar o modelo tão cedo, né? Já que essa pandemia não vai acabar tão cedo. Então, as questões da Unicamp são 8 questões, e aí o conjunto de habilidades, olha lá. Ler, analisar e interpretar informações em textos variados em língua inglesa, mobilizar conhecimentos sistêmicos, vocabulário e gramática, a fim de construir sentidos a partir da leitura reflexiva e crítica, compreender efeitos, isso é muito importante, efeitos de sentido, ironia, crítica, humor, tá? Elaborar respostas escritas que envolvam descrição, exposição e argumentação. Por quê? A Unicamp é a mais bela de todos, pois ela traz na segunda fase, tá? A segunda fase da Unicamp tem questões dissertativas em inglês. Quem sabia disso, ergue a mão. Vocês precisam escrever a resposta em inglês? Não. Mas a pergunta, ela é interdisciplinar. Ou seja, ela vai trabalhar sempre humanas e não. Todas é a parte comum da segunda fase. Não é específico. Isso, exatamente. O que acontece, Vitor? A segunda fase, ela é dividida em fase geral e aí as perguntas específicas de cada curso, tá? Na segunda fase, eles vão trabalhar com questões de ciências da natureza e ciências humanas, as questões em inglês, para você responder em português. A Unicamp, eu acredito que seja uma das provas mais difíceis pela diversidade, tá? Realmente, a Unicamp tem redação, já foi carta, tem vários... A PUC também faz, né, o vestibular da PUC, não sei se alguém vai querer prestar, mas tem também 2 redações. Então, é um processo aí um pouquinho diferente, tá? A Unicamp, aí, ela já traz um pouquinho mais de taquicardia no coração.
Bom, aí o que vocês precisam estudar, gente, né? Interpretar, mobilizar conhecimentos prévios no ato da leitura, interpretar e sintetizar objetivos e a ideia principal de um texto, localizar argumentos, perceber subentendidos, ironias, efeitos de sentido, relações ou contradições entre textos, comparar informações e utilizar os textos e pistas textuais para inferir significados aproximados, mas pertinentes, a palavras e expressões desconhecidas. Ou seja, vai trabalhar questão de vocabulário. E vamos para a Unesp, que é o terror de quem não gosta de inglês. Porque são 13 questões de inglês. Tá? 13 questões de inglês. Galera, qual que é o problema da Unesp? A Unesp, ela não dá um programa para você estudar. Ela não fala o que vai cair. No manual do candidato tá lá, programas. E ele dá o site do PCN. O que é o que dos PCN? O que são PCN? Parâmetros Curriculares Nacionais. Ou seja, eles vão cobrar tudo o que for trabalhado no ensino médio. Qual que é o problema disso? Eu gostaria que alguém contasse alguma história, ou então escrevesse no chat, compartilhasse aí alguma informação a respeito da professora ou professor de inglês da escola pública de vocês. Eu aprendi a falar o verbo to be. Não aprendi, mas só ouvi sobre. Sim. Teve lá, gente, que professor, né? No terceirão Pois é. do ano passado, eu só aprendi o que era tsunami. Nossa, onde você estuda? Estudava? Tava no Cara, Brasil. Era no Brasil. tsunami pra tudo quanto é lado. Até aquelas regrinhas de resumo. Nossa, eu acho que eu Ah, fiz uns 10 resumos só de tsunami. Afe Maria. Na minha escola, a gente aprendeu o verbo to be do sexto ao segundo ano. Aí, do nada, eles estão passando um monte de texto, vídeo em inglês, do nada. Uhum. Aí, Mayara, sabe contar até 20, muito bem. Já sabe, né? Alguma coisa. Poxa. Ah, que bonitinho, Gui. Amei. Amei. Gente, as minhas professoras de inglês sabiam que eu sabia inglês, porque eu sempre falei inglês, como eu falei para você. Então, eu dava aula, eu passava texto na lousa, eu que criava exercício, eu que fazia pergunta, eu lembro que na aula de inglês, assim, formava um círculo em volta da minha carteira, assim. Então, sei muito bem do que vocês estão falando. No entanto, eu acho muito interessante isso aqui, ó. Eu fui lá no PCN, nos PCN, que são um documento aí que tem 200 páginas, e eu peguei a parte mais importante sobre o que eles vão ensinar. Habilidade de leitura. Tá? Habilidade de leitura podendo trabalhar a gramática. A Unesp esqueceu dessa parte, e ela foca somente na gramática. São 13 questões de perguntas do nível. Eu tenho a palavra as. Qual palavra pela língua portuguesa eu posso substituir as? A. Como. B. Então. C. Não. É assim. Tá? A Unesp pega pesado nas provas de inglês. O que isso... Não vai. Esse ano você vai bem, porque você vai ter aula comigo. Então, gente, o que eu vou trabalhar com vocês?
tá? A gente vai trabalhar, primeiramente, 3 estratégias de leitura. E a gente vai trabalhar um pouco de gramática de língua inglesa também, tá? As é como, ok? As é comparação. Então, vamos começar com o meu plano. Aliás, vocês têm acesso já a ele, tá? Ele já tá montadinho. As não, ela... como você já tem o plano, vocês vão seguir. Primeira aula, né? Nós estamos aí falando. Depois a gente vai para estratégias de leitura, 1, 2 e 3. Passando, então, por gramática de língua inglesa e gramática de língua portuguesa. Vamos trabalhar um pouquinho também. Eu dei uma separadinha. Vocês vão ter português comigo e com o David, tá? Vocês já conheceram o David? Ainda não? Acho que não, né? Ele é na próxima semana. Então, vocês vão ter português com ele também. E vocês vão ver que ele é muito melhor que português do que eu odeio português, mas tenho que trabalhar. O Alice conhece, né, Alice? E aí a gente vai trabalhar, então, para que a gente saia daqui com um conhecimento, pelo menos mínimo, ok? É o mínimo que eu espero de vocês. Eu não espero ensinar inglês, eu não vou falar que ninguém vai sair daqui falando inglês, até porque, né, não é o foco. Ok? Dúvidas até então? Algum comentário? Não? Queria sair fluente. É fluente? Eu não vi, peraí. Queria sair... fluente, é isso aí mesmo. A gente faz umas aulas particulares para quem sabe inglês, pode ser? Eu dou de graça, não tem problema. A gente junta aí o pessoalzinho que fala inglês e a gente faz um horarinho de estudo. English all the way. Gente, bora fazer uns exercícios, ok? Eu vou compartilhar o Forms aqui com vocês, só um segundo. Todo mundo já usou o Forms? Todo mundo sabe usar o Forms? É o questionário do Google, não é? Oi? É o formulário do Google, exatamente. Sim, a gente teve que usar para se inscrever. Oi? Acho que todo mundo sabe. A gente teve que usar ele para se inscrever. É verdade, né? Verdade. Então, é o mesmo formulário, podem clicar aí. Vocês vão preencher primeiramente com o endereço de e-mail de vocês e o nominho bonitinho de vocês, ok? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem isso. Minha aula vai até 1h20, né? 9h20, né? Isso, tá certo. Bom, eu estou compartilhando a tela aqui, mas vocês podem ir olhando por aí, tá? Pelo negócio de vocês. Bom, a gente vai começar então, primeiramente, leia esse texto e escreva as palavras em inglês. Não tem certo ou errado. Vocês têm um texto, eu vou ler o texto para vocês, e vocês vão aí em sua resposta digitar as palavras que são em inglês, ok? Super simples. Então vamos lá. Yes, nós falamos English. Fernanda Escalzo. Palavras inglesas viram moda no Brasil, onde nem o português as pessoas conseguem falar direito. João da Silva teve um dia estressante. Enfrentou um rush danado e chegou atrasado ao meeting com o sales manager da empresa onde trabalha. Antes do workshop com o expert em top marketing, foi servido um brunch, mas a comida era muito light para sua fome.
À tarde, plugou-se na rede e conseguiu dar um download em alguns softwares de que precisava para preparar o seu paper do dia seguinte. Deletou uns tantos arquivos, pegou sua picape e seguiu para o point onde estava marcado uma happy hour. Mais tarde, no flat, ligou para o delivery e traçou um milkshake e um hambúrguer, enquanto assistia ao non-stop na MTV. À noite, pôs sua camisa mais fashion, comprada num sale do shopping, e foi assistir a Shine no cinema. Voltou para o apart hotel a tempo de ver um pedaço do seu talk show preferido na TV. Eu vou dar alguns minutinhos para que vocês respondam, ok? Vamos lá. 2 minutinhos para vocês, tá? Taca-lhe pau na digitação aí. Sem problema. Pode colocar aí o que vocês... Não tem certo e errado, foi o que eu falei. Palavras em inglês ou descendentes de inglês. Vamos botar aí um pouquinho, né? Não. Não precisa saber o que significa. Mas palavras que você olha e você sabe que é inglês. Oi, Sarinha. Maravilhosíssima. Sim. O texto começa no título, né, gente? Então, não se esqueçam. Normal. Uma dica, adicionem a língua do inglês. A língua do inglês é bom, né? Adicionem inglês no teclado de vocês. Daí, quando vocês forem escrever em inglês, vocês mudam ali, né? O meu é só passar o espaço. Tem como. Daí vocês não erram mais. Vamos lá, mais um minutinho. Enquanto isso, eu vou cantar para vocês. You are my fire, the one desire, fully when I say I want it that way. Ain't nothing but a heartache. Ain't nothing but a mistake. Now number 5, I never wanna be sad. Alguém aí já assistiu Brooklyn Nine-Nine? Terminaram esse exercício? Podemos passar para o próximo. Maravilhoso, né? Muito bom. Também gosto. Aê! Vamos passar para o próximo, então. Ele não é Julius! Ah! Vamos lá, então. Próximo. No próximo... Não, é verdade, faz sentido. Vai pro próximo, tem problema. Ali,
vocês têm. Não tem problema. Aí, ó, o que acontece? No próximo exercício, vocês têm algumas palavras. Eu não coloquei yes English, porque seria tradução. Mas aqui são todas as palavras que são de origem em inglês, ok? E que elas foram incorporadas no nosso vocabulário. E eu gostaria que vocês utilizassem, trocassem, na verdade, essas palavras por palavras em português. Ô, professor, agora você moeu muito. Que o Google, ele tem uma função de mostrar, tipo, trocar a língua, entendeu? Então, tipo, o que tá em inglês, se você apertar embaixo, tem como ler em português. Ele troca Ah, não, mas automaticamente. não, é só não usar, Evelyn. Seja sincera. Não utilize essa. Eu não sabia disso, gente. O meu não tem aqui. Nossa, o meu não tem, real. Eu vou tirar um print e vou mandar pra você. Manda que eu quero ver, porque senão já preciso saber aqui, né? Ô, gente, sabia não. A Thalita já estragou aqui, gente. Já estragou o objetivo do exercício. Mas é isso aí mesmo, tá? Exatamente. É que ela tá escrito. Pensa assim, ó, Sabrina. Talvez te ajude. Essa é a versão em português. Acho que mandou aqui. Não, a mensagem foi deletada. E aí, assim que vocês acabarem, vocês podem me enviar. Tá? Aí ali embaixo da imagem tem tipo inglês e português. Aí tem como mudar, entendeu? Deixa eu ver que agora chegou aqui pra mim. Ah, tá. Então fecha isso aí, pelo amor de Deus. Não utilize isso. É assim, Mayara, você tem que colocar uma palavra que seja em português embaixo de inglês. Por exemplo, estressante é uma palavra que vem de stress, que é em inglês. Então, que palavra em português você acha que substituiria estressante? Rush, top marketing, sale, fashion. São palavras que são em inglês. Assim que vocês terminarem, vocês cliquem em enviar. Já recebi aqui 6 respostas. Eita, Mayara! Amei. Vamos ver, ó. Rush tem aqui horário de pico, correria, meeting, conhecendo, reunião, sales manager, gerente de vendas, workshop, serviço em loja, apresentação de trabalho, seminário, curso, palestra, expert, experiente, esperto, especialista, top marketing, marketeiro. Amém!
brunch, lanche, light, leve, saudável, download, baixar, programas de programação. Acho que isso é um pouquinho de, né, redundância. Programas de programação, paper, papel, carta, roteiro, papelada, deletou, delete, apagou, excluiu, picape, caminhonete, carro, point, colocar até uma ponte aqui, ponto de encontro, happy hour, feliz não sei o que, reunião pós-trabalho, festa do serviço, festa da firma, gente. Festa da firma, reunião com amigos, hora feliz, flat, pequeno apartamento, plano. Ok, olha o Google Tradutor aí, hein? Alguém colocou plano aí, é Google Tradutor, hein? E delivery. Olha eu colocando plano aqui também. Entrega. Eu queria ver os milkshake. Sorvete de beber, batida de sorvete, bebida, sorvete com leite. MTV, programa de TV, canal de televisão, putz, sigla é complicado, programa de TV de férias com o ex. Fashion, moda, algo que é popular, sale, oferta, promoção, venda, promoção, shopping, galeria de compras, putz, tão cotidiano, loja, brilhar, brilho, brilhar, talk show, programa com apresentador, palestra, programa de entrevista, programa de TV, falar com pessoas em um programa de entrevista. E tem aí o pessoal respondendo. Para não tomar muito tempo de vocês e também da outra professora, sorvete com leite não tá errado mesmo. Gente. Eu coloquei leite mexido. Leite mexido. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, para a gente ir para o intervalo aí, para vocês, né, não perderem muito tempo. Hoje o inglês está presente em todos os ramos das nossas vidas. Não adianta a gente negar. O inglês faz parte da nossa vida, mesmo que a gente não perceba. Tá aí a prova para vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula a gente se vê daqui a 15 dias. Um beijo enorme para vocês. Tenham um ótimo final de semana. Aproveitem a próxima aula. Um beijinho para vocês. Quem quiser falar comigo, eu estou disponível no particular, no grupo. Estarei participando cada vez mais. Obrigado, gente. See you later, alligator. Um beijão. Para de gravar, Silvia.